Somos todos raros. O Átila Alexandre Nunes, que está aqui ao meu lado, gostaria de fazer um comentário sobre essa síndrome. Deixa eu aproveitar, exatamente, aproveitar aqui, antes de passar de novo para a Liane, eu acho importante, a gente vai divulgar nas nossas redes sociais, tem aqui um folder, né, que eu acho bem importante da associação, é o Guia Básico da Síndrome de Prader-Willi. Eu vou falar de forma mais abrasileirada, né, da Prader-Willi, para médicos e demais profissionais da saúde. Uma coisa que chamou a atenção, aqui fala, né, o que é a síndrome de Prader-Willi. A síndrome de Prader-Willi, conhecido também como SPW, tem origem em um distúrbio genético, não hereditário, que começa, ou seja, não adianta muito estudar, né, as famílias, que não é por aí que vai se achar um diagnóstico. Resultante da ausência ou não expressão do gene cromossomo 15. E ocorre entre 1 para cada 15 ou 30 mil, né, provavelmente... Ainda tem que ser um pouco mais preciso esse número, mas, ou seja, a cada 15 ou 30 mil nascimentos vivos, você tem um caso. Em ambos os sexos, em todas as etnias. Ou seja, também não é um corte para se fazer esse diagnóstico, né? Exatamente, branco, negro, índio. É uma síndrome grave, complexa e que até o momento não tem cura. Aproveitar esse ponto, queria falar um pouco de diagnóstico. A gente, no outro quadro, falou pouco sobre diagnóstico, é sempre uma questão... Né, estava dando o seu exemplo, que no teu caso, ali ainda na UTI neonatal, você conseguiu chegar no diagnóstico, conseguiram, né, chegar no diagnóstico, o que sempre ajuda, né, a fazer um tratamento desde o início. Eu acredito que isso facilite. A gente queria, porque assim, esse é um problema, acho que sempre, né, sempre que a gente conversa aqui com representantes de diversas associações sobre doenças raras, a dificuldade do diagnóstico. A gente queria escutar um pouquinho você sobre esse desafio do diagnóstico. Uhum. Nos centros maiores, Rio de Janeiro, São Paulo, a gente está falando do Sul, a gente tem não uma facilidade, né, mas a gente tem centros que fazem um diagnóstico específico da síndrome. Mas se a gente for falar de Brasil, não. Então, a gente tem um grupo que cuida das pessoas com a síndrome de Prader-Willi no IED, que é o Instituto de Endocrinologia e Diabetes aqui do Rio de Janeiro. Uhum. E lá eles recebem os casos e muitas das vezes que não tem diagnóstico, enviam para o Instituto Fernandes Figueira. E se o geneticista tem a suspeita na UTI neonatal ou em outro caso, ou na criança que acabou de nascer, ou na criança que já é mais velha, pode encaminhar para o Instituto Fernandes Figueira, que lá é feito o teste genético, que é um exame de sangue simples, que é um teste de metilação, que vai dizer se tem ou não a síndrome de Prader-Willi. E os geneticistas podem passar outros exames com outras técnicas para determinar qual é o tipo de erro da síndrome de Prader-Willi. Então, a gente tem aqui um grande aliado, que é o Instituto Fernandes Figueira. Em São Paulo, o Hospital das Clínicas tem outro ambulatório, umas médicas, que eu queria até agradecê-las, agradecer as médicas do Rio de Janeiro e as médicas de São Paulo também, que são endocrinologistas pediátricas, pesquisadoras, que cuidam das nossas crianças e dos nossos adolescentes. E a gente tem o Instituto Genoma, que também presta esse serviço de fazer o exame genético. Eu estava conversando com as médicas e lá, por exemplo, o diagnóstico, a média de idade é de 4 anos, ao passo que nos Estados Unidos é de 26 semanas. Então, tem uma certa diferença. Mas isso lá no Hospital das Clínicas, a gente está falando de São Paulo. Vendo que eles têm uma ausência de sinais típicos de dor. Como? Não sente dor, não? Sentem menos dor, né? Isso também. Também. Acho que a via, né, que leva até a percepção de dor deve ter algum tipo de comprometimento também. Então, eles sentem menos dor com o passar da idade. E isso é muito importante. Muito obrigada por você falar sobre o folder. A gente também produziu um material que é muito importante, que são os alertas médicos. E uma questão muito, muito importante é a parte gastrointestinal. A gente tem até aqui nos alertas médicos um fluxograma sobre a queixa gastrointestinal da pessoa com a síndrome de Prader-Willi, para que os médicos, nas emergências hospitalares, já vejam que a abordagem é um pouco diferente. A criança com a Prader-Willi, ou o adolescente, ou até o adulto, que, por exemplo, foi deixado sem supervisão e conseguiu ingerir muita comida, como eles não têm essa saciedade, eles podem comer muito rapidamente. E aí tem a questão, eles podem se sufocar. Sim. A gente tem até um caso de uma criança que morreu. Nossa. Podem, literalmente, comer até o estômago romper.
explodir. É a gastroparesia. Nossa. Por conta também dessa ausência de dor. Então, isso faz com que, quando a gente come demais, a gente sente até um Dor, desconforto. sem dúvida, forte. Eles podem não sentir isso. Então, eles comem com aquela compulsão. Como é que a anestesia funciona com... Essa é uma outra questão. Muito obrigada por também tocar nesse assunto. Por conta da hipotonia, eles têm muita sensibilidade ao anestésico. Então, qualquer cirurgia, qualquer intervenção médica tem que ser muito conversada com os médicos sobre a questão da sedação e da anestesia geral, por conta desse relaxamento muscular, da respiração. Precisam ser entubados, precisam estar com uma unidade no lugar em que forem fazer o procedimento, né, ou no hospital e tudo, idealmente, precisam ter uma unidade de acompanhamento, né, de UTI, CTI, tudo, para ao longo da noite, para se verificar certamente se a pessoa se recuperou da anestesia. Então, aqui, nesses alertas médicos, a gente aborda tudo isso. As questões gastrointestinais, a anestesia, essa alta tolerância à dor, intoxicação por água, já foi relatado. Eu queria perguntar a você, Eliane, eu acho que é uma pergunta que eu e o Átila Alexandre sempre fazemos a todo mundo, né? Já que nós estamos terminando a nossa entrevista. Você está há 4 anos convivendo com a Valentina. O que é a vida, né? O sofrimento, queira ou não queira, o sofrimento, a angústia, a trabalheira, tudo isso que deve ter o lado positivo da Valentina e o lado que você, né, se angustia, sofre, já sofreu mais talvez do que sofre hoje. O que ficou de lição para você, tudo isso que está acontecendo? O que ficou, não, o que está ficando de lição para você, isso tudo que está acontecendo na sua vida? É muito curioso, porque, como eu comentei, né, no intervalo com você, o grande baque da minha vida foi o nascimento dela. Foi tudo muito inesperado e a possibilidade de ela não sobreviver foi muito forte para mim. E a gente desenvolve um amor muito grande. Acho que você vai ouvir isso de muitas mães. Todos falam a mesma coisa. É muito impressionante. É muito angustiante, como você disse, porque a gente tem a incerteza da vida, todos nós temos, mas quando você precisa cuidar de uma criança como uma enfermeira, mais do que mãe, eu falava isso com a minha mãe mesmo. Eu quero levá-la ao parquinho. Eu não quero ir para consulta médica, eu não quero precisar fazer terapia. Eu quero brincar com a minha filha, eu não quero ser enfermeira dela. Essa dedicação, essa abnegação que muitas das mães fazem de parar a vida profissional, de se dedicar especificamente à criança, no caso da Prader-Willi, por conta dessa vigilância 24 horas para não ter acesso ao alimento, é muito forte na vida da mulher. Vou falar como mãe. Por outro lado, é um enriquecimento de uma bagagem enorme, porque essas pessoas nos ensinam, no caso da minha filha, nos ensinam tantas coisas tão importantes. Dedicar muito tempo e desenvolver a paciência, o olhar amoroso para com os outros, o olhar de integração, de inclusão social para com todas as pessoas que têm algum tipo de deficiência, síndrome ou doença mais rara, que a gente às vezes não pratica isso. Quando eu estava fora dessa, vamos dizer, vida de doença rara ou depois do nascimento da minha filha, antes do nascimento da minha filha, eu não tinha a menor ideia, a gente só conhecia síndrome de Down e autismo. Agora, com tantas pessoas que cruzam os nossos caminhos, como a minha vida enriqueceu. Se eu disser isso para você. Eu sou rica internamente de informação que a gente busca, da possibilidade de eu estar aqui trabalhando em prol dela de maneira voluntária, ajudando a fundar a associação e trabalhar incessantemente. A presidente da associação, Gabriela, mora na Holanda. A gente se fala todos os dias, a partir das 5 horas da manhã, porque lá já é um pouquinho mais tarde, até 11 horas da noite quase. Com tudo que a Valentina me ensina de paciência, de amor, de abnegação. E o mais importante é valorizar cada conquista dela, porque é enorme e gigante. Então, para os pais, às vezes, que se preocupam com outras coisas, que valorizem a saúde dos seus filhos. Porque quando uma criança que tem dificuldade de andar, que tem hipotonia, dá os primeiros passos, é enorme, é gigante, é como a conquista da lua. Quando a minha filha falou uma frasezinha com 3 anos e 6 meses,
eu me emociono sempre, eu choro sempre, porque tudo que ela fala, tudo que ela conquista é grandioso demais. Então, é como se fosse um retorno do nosso trabalho e um retorno muito maior de amor. Hoje eu saí, eu falei, mamãe te ama. Eu deixei ela com febre. E ela gritou também, rouquinha, eu te amo. Isso não tem preço. Isso eu não posso mensurar. Porque depois eu mostro para você a foto dela na UTI neonatal, entubada, sem movimento nenhum. E hoje está uma menina que vai dançar balé, que vai no pula-pula e que fala, eu te amo, mamãe. É uma conquista muito grande. Então, assim, o coração ele fica repleto de amor. A gente se solidariza com as outras mães. Eu comecei a me informar muito mais sobre outras doenças também, muito sobre o autismo, porque tem comportamentos autistas. E a gente muda para melhor, para ser um cidadão melhor, para ser uma pessoa melhor com os outros, com a minha família, mais condescendente, com um olhar mais amoroso para tudo. Se você pudesse criar leis, ações, se você tivesse poder político, o que você influenciaria, o que você faria pelos pacientes de doenças raras e particularmente para o Prader-Willi? Eu acho que o principal é esse auxílio, né, do LOAS, que não esteja vinculado à renda das famílias, porque esse valor é para a pessoa que tem a síndrome. Eu não sei como é que é a legislação em outros países, mas eu sou capaz de apostar que em outros países com recursos, duvido que não tenha uma ajuda especial para... Porque a gente precisa parar realmente de trabalhar. Então, por mais que, por exemplo, no meu caso, eu tenha voltado a morar com os meus pais, eles me ajudem, esse valor que eu preciso é para ela. Como ela vai trabalhar? Ela não sei. Ela não vai poder ter uma vida independente. Ter casas específicas para essas pessoas quando crescerem. Porque a minha vida, ela tem... Quando? Quando eu vou estar aqui ainda? Quando eu vou morrer? Quem vai cuidar da minha filha? Então, essa é uma preocupação muito legítima de todas as famílias. Quem vai cuidar deste doente raro quando os pais ou os cuidadores se forem? Eu peço realmente a Deus que te dê e continue dando muitas forças, muitas forças, muitas vitórias para a Valentina, para você. Parabéns. É um orgulho para a gente, é um orgulho tê-la aqui no programa Somos Todos Raros, né? Realmente você nos emocionou. Aliás, todo o programa é muito difícil você não ter uma dose de emoção. Átila Alexandre, seu comentário final? É dizer que, mais uma vez, né, como a gente aprende, e eu acho que o melhor até desse bate-papo que a gente faz aqui é justamente a mensagem que você passou, né? A forma de ver o mundo com outros olhos, né? Então, eu acho que, de um certo modo, a gente também está adquirindo essa experiência, e eu acho que quando a gente começa a perceber, e a gente estava falando aqui no intervalo, e está na hora da gente tomar uma decisão como sociedade, né? Se a gente vai deixar para trás, né, só porque alguém apresenta uma doença, né, seja rara ou até não rara, ou se a gente entende que temos que ser um país, uma sociedade inclusiva, e que nós não podemos simplesmente abandonar por questões de custo, né, simplesmente pela falta de estrutura do nosso país. Então, eu agradeço muito sua presença. Espero que a gente possa estar levando, né, também uma palavra de conforto, né, porque deve ter, com certeza, agora alguém nos, né, assistindo, né, esse bate-papo, e que possa entender que, sim, tem caminhos para ter uma vida mais inclusiva e que pode buscar ajuda. E espero que essa experiência esteja sendo bem positiva. Muito positiva. Muito obrigada por esse espaço maravilhoso, por nos dar voz, possibilitar, como eu falei no início, a gente poder divulgar a síndrome é muito importante porque salva vidas. E você está convidado a participar do próximo Somos Todos Raros.